E aí galera do canal da GDP, aqui quem fala é Gabriel Duran e vamos continuar aqui com nossas aulas de After Effects. Essa aqui é a terceira aula. Eu estou com um convidado aqui novamente, né? Dessa vez eu estou no curso novamente para gravar aqui no nosso estúdio improvisado, né? Que é uma sala vazia. Não precisava falar isso, mas tá. Então galera, esse aqui é o Alisson. E aí galera? Calma aí. E aí galera? Então, na última aula a gente falou aqui sobre a barra de menus, né? E agora eu vou falar sobre a interface mais utilizada. Que no caso é essa aqui minha, que já está ativada aqui, aqui na minha área de trabalho, é essa aqui. Que é o painel de projetos, o painel de composição, o painel info, preview, efeitos e caracteres, o painel da timeline, o painel de controle de efeitos e o parágrafo. Eu vou entrar mais a fundo em todos eles assim nessa aula aqui, então para não ficar muito longa, vamos sem enrolação e vamos começar. Bom, para começar aqui eu vou começar sobre aqui o painel de projetos. O painel projeto é onde fica todos os arquivos que você vai utilizar no seu projeto. No caso aqui tá a logomarca da GDP que eu fiz que eu coloquei no último vídeo. Aí. Aqui tem tudo que eu importar para dentro do After. Aqui tem tudo que eu estou utilizando no meu projeto. Se eu criar um novo sólido, ele vai aparecer aqui nessa layer aqui. Né? O novo layer, ele vai aparecer nessa pasta, nessa pasta Solids. O painel projeto é basicamente como se fosse uma biblioteca no Flash. É onde fica tudo que você está usando, e no Movie Maker também tem essa biblioteca. Na maioria dos programas de edição ele tem essa biblioteca aí e fica bem legal de usar. Aqui do lado do painel projeto temos a aba Effect Controls, que é o controle de efeitos. Eu vou, rapidinho aqui, eu vou habilitar aqui a minha timeline. Vou em Layer, criar um novo sólido preto. Criar um novo sólido preto aqui, só para mostrar para vocês. E nesse sólido preto eu vou aplicar um efeito, que é o No Light Factory, que é um efeito comprado, tá bom? Ok, aqui vocês podem ver agora que ele abriu todos os parâmetros do efeito aqui na minha aba de Effect Controls, que é onde eu vou alterar tudo. Tudo relacionado ao meu efeito eu altero aqui. O brilho, que é a força do nosso flare. Vou aumentar bem. Deu até um estouro na imagem, diminuir aqui. A gente pode alterar tudo aqui no Control Effects. Podemos desabilitar o efeito, ou então habilitar. Tudo isso a gente faz aqui. Para apagar é só apertar o Delete. Apagar aqui também. Vou ter a minha tela vazia. Agora eu vou aqui para a minha View, né? Para o painel View, que é aqui o Composition Aula 1. Aqui no Windows a gente não vê View, a gente vê esse Composition que está mais aqui embaixo. Composition Aula 1, que é o View. No View nós temos várias versões, digamos assim, de visão, que são parecidos com um programa 3D. Quem já utilizou algum tipo de programa 3D vai entender melhor isso aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Bom, aqui nós temos como habilitar uma visão, que é o padrão, que é só uma tela. Né? A visão é como se fosse várias telas aqui, ó, duas visões na vertical e 4 visões. A maioria dos aplicativos de modelagem 3D tem 4 visões. Como funcionam essas 4 visões? Vocês podem ver aqui, ó, que eu estou clicando nas visões e tem essa seleçãozinha aqui. E aqui, ó, tá mudando Top, que é essa aqui, Active Camera, que é a câmera ativa, que no caso é a que a gente usa por padrão, que é o que o After Effects gera por padrão pra gente, só gera como uma visão. Front, que é a frontal, e Right. Bom, como eu vou explicar isso aqui pra vocês? É como se fosse, vamos imaginar essas quatro telas aqui, como sendo 4 monitores de um sistema interno de segurança. Aqui nós temos a visão de uma câmera, aqui nós temos a visão de outra câmera, e aqui nós temos a visão de outra câmera. Então aqui são várias câmeras aqui. E isso nós utilizamos para fazer o posicionamento de objetos mais preciso. Como, por exemplo, eu posso criar um texto aqui na minha layer, na minha Active Camera, né?
Eu vou criar aqui o texto aqui de GDP e vou aumentar ele aqui. Vocês podem ver que em todas as minhas câmeras eu consigo ver o texto. Por quê? Porque esse texto não está habilitado aqui o 3D. Ele não é um layer 3D. Então ele é um layer 2D que mostra em tudo. Em todos é igual, é a mesma coisa. Se eu habilitar o 3D aqui, né, a visão 3D, transformar esse layer que é 2D em um layer 3D, essa minha função de 4 visões passa a funcionar, passa a valer. Nós temos aqui que na visão right, nós temos um perfil à direita do texto. Na visão top, um perfil de cima. Você pode ver só essa linha aqui, que o texto ele é apenas uma linha 2D. Na visão frontal, nós temos a mesma do Captive Camera, porque é a mesma. Eu posso movimentar aqui no eixo Z, que ele vai chegar mais perto da minha Active Camera, mas na minha visão frontal ele não altera nada. Aqui na right também eu posso fazer a mesma mudança. Subir, descer para o lado, para o outro. Eu poderia fazer isso na minha Active Camera, por isso. Poderia. Mas, para mim, selecionar certos eixos, né, que esses X, Y e Z são os eixos, seria mais complicado na Active Camera. Mas nós utilizamos mais a Active Camera na maioria dos projetos. Aqui nós temos como escolher, no modo de uma visão, escolher qual visão vai ser. Pode ser a frontal, pode ser a left, o top, back, que é atrás, né? Você pode ver aqui que está espelhado, ó, é como se eu estivesse vendo de trás. Right, que é na esquerda, e bottom, que é de baixo. Como é que não foi? Bottom é a visão de baixo para cima. Voltando para a Active Camera. Aqui do lado nós temos o Toggle Transparency Grid, que é mostrar o grid de transparência. Onde não tem nada, ele mostra o meu grid de transparência, que é esse xadrezinho aqui, ele mostra que não tem nada aqui. Se eu renderizar com alfa, eu posso colocar qualquer coisa aqui atrás. Esse daqui é região de interesse. Aqui eu vou marcar apenas uma região que me interessa, por exemplo aqui. Vocês entenderam como é que é? Vocês sacaram o que isso faz? Não, é bem como se fosse uma máscara, mas ele não funciona como uma máscara. Por exemplo, se eu tenho um layer e eu quero cortar esse layer, eu utilizo região de interesse aqui, eu posso movimentar o layer dentro dela. É basicamente como se funciona como se fosse uma máscara, mas eu nunca utilizei para saber realmente como funciona. Então não posso falar isso aqui para vocês agora, porque eu não faço a mínima ideia de como ele funciona na prática. Para de rir, Alisson. Aqui nós temos como é que eu vou dizer? A qualidade de renderização no próprio After. A qualidade da prévia. As novas versões do After Effects tem esse auto aqui que é automático. Ele automaticamente calcula, usando o processador do seu computador, e calcula a melhor para você trabalhar, de acordo com a resolução escolhida. Full é Full HD, que é, na maioria das vezes, a forma que vai sair. Você pode ver a letra, né, o meu texto vai sair desse jeito aqui, e você pode ver que a renderização fica mais pesada, ele dá uma travadinha. E temos Half, que é meio, que é metade, né, a metade do Full. Temos Third, que é a terceira parte do Full. E temos Quarter, que é a quarta parte, e é a pior resolução possível aqui no After Effects. Dependendo do tanto de efeitos que você for trabalhar, a quarta ela não vai dar umas travadas. Mas nas novas versões eu recomendo deixar no alto, porque de acordo com o número de efeitos, ele vai diminuindo ou aumentando de acordo com o seu processador. Já falei do View, a Timeline. O painel Timeline, como o nome já diz, é a linha do tempo. É onde nós temos a nossa linha do tempo aqui. E aqui nós temos tudo que a gente precisa. No caso, quando se trabalha com vídeo, né, a linha do tempo é praticamente tudo. Vou desabilitar o 3D dele. No próximo vídeo eu vou falar sobre os atalhos de teclado, para a gente poder aumentar, melhorar a nossa... deixar os nossos projetos mais rápidos, digamos assim, utilizando atalhos de teclado. Na Timeline é onde nós vamos organizar os nossos layers.
digamos assim. Vocês podem ver aqui, um está em cima do outro. Botei lado a lado, mas se eu colocar o texto aqui, vocês podem perceber que o texto está sobrepondo a imagem. Porque o texto está acima da imagem aqui na timeline. Se eu pegar a imagem e passar para cima, a gente reverte aqui a situação e a imagem cobre o texto, passa por cima do texto aqui. As animações também são feitas na timeline. Para animar, nós temos que usar os keyframes, que são os quadros-chave, que é onde o After Effects grava uma certa posição, um certo parâmetro, naquele tempo, e você tem que criar outro quadro-chave alterando posição, tamanho, o que for, o que você quer animar, e ele faz a interpolação automática entre esses quadros-chave fazendo a animação. Eu vou fazer isso aqui com a escala da imagem. Eu vou marcar aqui, ó, clicando aqui no stopwatch, que é esse reloginho aqui no cantinho. Eu vou clicar aqui em Scale, na escala da minha imagem. Vou passar para 4 segundos aqui na minha agulha do tempo, na timeline, e vou aumentar a escala usando aqui esses parâmetros. Vocês podem ver que ele criou outro losangozinho aqui. E se eu fizer assim na timeline, a minha interpolação já é criada automaticamente pelo efeito que eu fiz aqui. Ó. Vocês podem ver que a imagem cresce e diminui de acordo com o que eu arrasto aqui a minha linha do tempo. Quer dizer, a minha agulha pela linha do tempo. O info não precisa ter muita coisa assim, mas o info é onde a gente vai ver as cores. Onde está o meu cursor, por exemplo. Aqui é branco, ó. Aqui é azulzinho, tá vendo? Ele vai mudando lá. Se você prestar atenção no info, onde eu passo o mouse, ele altera. E aqui nós temos a coordenada do mouse na cena, no caso, dentro da composição. Que é aqui X e Y. Se eu colocar aqui no cantinho, aqui bem no cantinho, ele mostra o tamanho da minha composição, que é 1920 por 1080. Não estou conseguindo aqui bem no cantinho, porque é bem complicado. Mas se eu colocar aqui nesse outro canto, é o 0. Áudio aqui no cantinho, essa aba áudio é onde nós controlamos o volume da nossa composição. Como eu não tenho nenhum áudio aqui, ela está desabilitada. A aba Preview, pelo menos eu utilizo ela bastante para ver como é que está o trabalho. Como o nome dela já diz, é uma prévia. Ela gera uma prévia da sua animação. Se eu clicar no Play aqui, ele vai gerar uma prévia daquela animação que eu fiz aqui agora, da imagem aumentando a escala. Nós temos aqui este botão que volta para o primeiro frame. Nós temos esse aqui que volta um frame. Ele voltou um frame, tá aqui, vocês podem ver aqui, está -1 e não tem nada no -1. E esse aqui adianta um frame, esse dá o play ou pausa. Esse aqui avança para o último frame da nossa composição. Esse aqui ativa ou desabilita o áudio e a forma de loop, que no caso ele vai e volta, aqui ele vai e volta, assim, ping-pong, ele vai, chega lá no final ele volta fazendo o contrário, e aqui ele só vai e para quando chega lá. Eu deixo nesse aqui que ele fica repetindo o meu loop direto, ele fica repetindo a mesma animação toda hora. O último botão é o RAM Preview. Clicando nele, ele carrega toda a animação para depois passar ela como ela seria na realidade, na velocidade certa. Podem ver aí a 29 frames, que é a taxa de frame da minha composição. Abaixo nós temos a aba Caracteres. A aba Caracteres é onde nós vamos alterar os caracteres. No nosso texto aqui, por exemplo, do GDP, que está aqui atrás da imagem. Eu vou arrastar essa imagem para cá. Eu posso alterar a fonte do meu texto aqui, ó. Todas as fontes que eu tenho aqui no meu computador instaladas, eu posso alterar a fonte. Vou voltar para a minha fonte aqui. Aqui eu também posso alterar a cor do meu texto. O tamanho dele, ó. Pode ser alterado por aqui também. Espaçamento entre as letras. Espaçamento entre linhas. Como eu não tenho linha nenhuma, ele não vai mostrar. E também o stroke. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou habilitar um stroke branco no meu texto preto. Aqui eu habilito o tamanho do meu stroke. Ó. Vou botar um stroke 2. O stroke é a linha de contorno.
Vou botar aqui 0. Opa, apaga tudo aqui e deixa 0. Ficou bem legal o texto. Aí, temos aqui a aba de efeitos e presets, que é a mesma coisa do que o menu de efeitos. Ou então, galera, é bem mais fácil você apenas vir aqui no painel de efeitos e clicar com o botão direito, ele abre o Effect Controls da mesma maneira aqui com todos os efeitos, é só habilitar. Tá vendo? É bem simples assim. Criar um novo layer também pode se apertar com o botão direito aqui. Mas isso eu vou falar na próxima aula, entrar mais a fundo na próxima aula, que vai ser sobre os atalhos de teclado. Aqui embaixo nós temos a guia Paragraph, que ela mexe no parágrafo. Como eu só tenho um texto pequeno, eu vou digitar alguma coisa aqui. Eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó, qualquer coisa. Ele não renderizou ainda? Pronto, renderizou. E eu vou dar aqui um espaçamento de linha. Vou desmarcar a visualização da minha aqui e vou diminuir aqui para caber na tela. Meu texto, ele está bem justificado. Eu posso alterar aqui o parágrafo dele. Vou botar mais para cá, só para vocês verem a diferença. Um está maior que o outro, certo? Eles tá alinhado à esquerda. Se eu colocar justificado, vai para o meio. Aqui, justificado. Colocar alinhado à direita, ele fica alinhado à direita. Eu não sei porquê, mas no After, esses aqui eles são bloqueados em alguns tipos de texto. Eu ainda não consegui fazer um Type Tool que desbloqueie aquele ali, que ele é bem legal para fazer assim, ele deixa tudo alinhadinho, certinho, tanto na esquerda quanto na direita, totalmente justificado. Isso é legal você fazer, tipo, apesar que no After eu nunca utilizei isso. Nunca vi ninguém utilizando isso, até porque não tem porque você deixar o texto totalmente justificado num filme, digamos. Aqui também nós temos o painel Align, que ele faz o alinhamento de acordo aqui com o que a gente escolher. Como a seleção, a gente pode selecionar um para ser o nosso pivô, onde a gente quer colocar as coisas dentro, digamos assim, ou a composição. Como eu não tenho nenhum outro layer selecionado, é a composição que fica aqui. E o alinhamento é simples. Ele alinha o pivô aonde você quer. Vocês podem ver o pivô do meu texto é aqui, ó. Esse é o pivô. Vocês estão vendo aqui o pivô? Se eu apertar o R aqui para abrir a rotação, meu texto rotaciona em volta desse pivô. Para mim alterar o pivô é bem simples. Eu aperto aqui nessa setinha aqui, transforme Anchor Point, que é o ponto de ancoramento. E altero aqui a posição dele, ó. Vocês podem ver que o texto está se movimentando e o pivô está ficando no lugar dele, só que ele está se movimentando dentro do texto. Eu botei mais ou menos centralizado. Se eu rotacionar o texto novamente, ele vai rotacionar em volta do pivô aqui, ó. E ele também se alinha de acordo com o pivô. A gente usa o pivô, no caso, para mudar, por exemplo. Eu quero que esse texto ele faça aquele giro da Praça Nossa. Eu vou voltar aqui para o 0, e vou rotacionar ele. Ele rotaciona aqui. Eu quero que ele faça como se fosse caindo. Assim, vai e volta. Tem umas maneiras bem legais de fazer aí. Mas, galera, essa aula está acabando por aqui, né? Que ela já está bem grande, assim, não sei quanto tempo deu, não esqueci de cronometrar. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado, espero que dê para entender. Realmente, eu sei que o começar do zero, assim, para quem já sabe, no caso eu, é bem chato. Eu tô louco para passar logo para a parte prática. Segundo meus cálculos, a próxima aula é a última de básico, depois a gente já vai começar a praticar, fazer as coisas de verdade aí no After. E então, é só isso aí, galera. Só pra descontrair, né? Eu falar aqui com a Alice aqui. Vamos nos despedir. Vamos fazer a nossa despedida aqui, né? E como eu te falei, né? Eu não sou igual aqueles youtubers. Lembra? Eu te falei? Eu não sou igual aqueles youtubers assim. Eu não tô falando de introdução nem nada. Mas é porque todos os youtubers eles fazem assim.
também. E aí galera, é isso aí, o vídeo acabou por aqui. Se gostou, deixa o seu like, adicione o vídeo favorito, que isso ajuda bastante na divulgação. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E é isso aí, eu não faço isso. Isso irrita muito, mas eu não faço. Então galera, é isso aí. Que fala Gabriel Duran para Gabriel Duran Produções. Falou galera, e até a próxima videoaula.